Oi, hoje eu faço esse vestido em ponto leque, que eu fiz dividido em duas partes. Eu fiz primeiro a saia daqui para baixo e depois a blusa da cintura para cima, porque eu quis que tivesse essa divisão na cintura. Mas se você quiser pode fazer de baixo para cima, uma peça inteira também não tem problema. E eu usei agulhas de tamanhos diferentes na saia e na blusa, sendo a saia a agulha um pouquinho maior. Aqui eu usei 3,5 e na blusa 3. A diferença é bem sutil, assim, olhando, mas quando veste eu acho que dá um caimento melhor. E aí aqui na marcação na cintura, fiz um cordão de correntinhas e coloquei, que aí dá pra amarrar assim, ou você pode usar com um cintinho, ou até deixar solto assim mesmo, se for o que você prefere. Esse vestido eu acho que veste um tamanho M, mas eu acho que dá pra ser como um P mais soltinho ou um G mais apertado. Eu tirei as medidas para esse vestido me baseando nesse vestidinho de malha que eu comprei para usar como forro. Ele é como se fosse uma camisolinha. E aí eu vesti e marquei direitinho aqui a cintura, marquei com um alfinete e marquei aqui em cima a altura da alça para eu saber aqui até onde ia e aqui para saber o tamanho da saia. Eu fiz a saia aqui do crochê só um pouco maior do que o de malha, porque ele é bem curtinho. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser, claro. No tutorial eu tô dando todas as medidas, a contagem de pontos, tudo certinho, de acordo com esse tamanho, mas é fácil de você adaptar para o seu tamanho. Se esse aqui você achar que não vai ficar bom para você, é só você ir fazendo esse ponto leque em múltiplos de 6 pontos. Ele tem uma repetição com múltiplos de 6 pontos, então a parte da cintura e da blusa dá pra você ir fazendo normalmente, só a parte aqui do decote e do ombro que você teria que adaptar a quantidade de pontos certinho para ficar proporcional de um lado e do outro. Eu fiz um post no blog sobre esse vestido com o passo a passo escrito direitinho e também tem algumas dicas de como você adaptar o tamanho e também a quantidade de linha que eu usei, a lista de materiais, está tudo lá. Então, vamos lá. Então, usando a agulha maior, a de 3,5, eu comecei para esse tamanho fazendo 204 correntinhas. Mas aqui, para ser um pouco mais rápido, eu vou fazer menos, mas ainda sendo múltiplos de 6. Terminadas aqui as correntinhas múltiplas de 6, eu vou segurar aqui a segunda, a primeira aqui e a segunda, para eu saber direitinho qual é, e vou colocar mais 2 correntinhas, que é para contar como o primeiro ponto alto, já que aqui não tem como fazer aquele falso ponto alto. E aí, a partir dessa aqui que eu marquei segurando o dedo, eu vou fazer o ponto alto, usando somente uma das perninhas da corrente, e vou fazer pontos altos por toda a corrente. Último ponto alto aqui. Aí eu vou pegar aqui a terceira correntinha daquelas extras que eu fiz lá no início e vou unir aqui essa volta com um ponto baixíssimo. Aqui, vou pegar aqui os 2 loops da correntinha, as 2 perninhas. Preste atenção se não tá girado. Como eu falei, tô fazendo uma miniatura para andar mais rápido. Uma aqui
E aí depois eu vou pegar, quando já estiver mais pra frente, eu vou pegar esse cordãozinho aqui e unir aqui com a primeira correntinha para ficar certinho aqui. E aí unir aqui. E nesse mesmo ponto onde eu uni, eu vou fazer um ponto baixo. E aí vou pular 2 pontos e no terceiro vou fazer 5 pontos altos. Terminados aqui os 5 pontos altos, eu vou pular mais 2 pontos e no terceiro vou fazer um ponto baixo. E a partir de agora eu vou fazer toda a volta seguindo essa sequência. Pulo 2 pontos e no terceiro faço 5 pontos altos. Pulo mais 2 e faço um ponto baixo. E aí vou continuar fazendo isso até terminar a volta. Então aqui eu terminei o último leque da volta. E aí eu tenho que unir com o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz lá no início da volta. É para acabar aqui só com 2 pontos, mas pode acontecer, como são muitos pontos, você pode pular um ou se confundir aqui, ou até mesmo ter no início contado errado. Você não precisa desmanchar tudo para fazer de novo, porque principalmente na hora que você estiver fazendo o tamanho certo, mesmo vão ser muitos pontos, e aí para você achar o lugar que você errou, você pode até ter perdido a conta aqui ainda nas correntes ou no ponto alto, você vai perder muito tempo fazendo isso. Então, só ignora esse último pontinho aqui e passa direto aqui para o primeiro ponto baixo para fazer o ponto baixíssimo de união da volta. Porque isso aqui ninguém vai saber, ninguém vai reparar, só você. E a partir de agora vai acertar, não vai ficar sempre desse jeito. A partir de agora vai ficar tudo certinho, isso aqui não vai importar tanto. Então, unida aqui a volta, vou começar a terceira volta da sequência, fazendo um falso ponto alto aqui no início. Ou você pode fazer as 2 ou 3 correntinhas que você costuma fazer ou prefere. E aí vou fazer 2 correntinhas, contar aqui o terceiro ponto alto do leque e fazer um ponto baixo aqui em cima. Mais 2 correntinhas. Essas correntinhas tem que ser bem folgadinhas, tá? Bem soltinhas. E aí vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo da volta anterior. De novo, 2 correntinhas. Um ponto baixo aqui no terceiro ponto do leque. Mais 2 correntinhas. E um ponto alto aqui no ponto baixo entre um leque e outro. E vou sempre repetindo. Como eu falei, essas correntinhas aqui tem que ser bem folgadinhas, porque se ficar apertado, deixa eu fazer uma aqui para mostrar. Fiz aqui as 2 apertadinhas e vou unir aqui. Fica puxando assim pro lado, tá vendo? Esse ponto alto tem que ficar bem retinho aqui. Então, bem folgadinha. E aí vou continuar fazendo isso por toda a volta. E aí aqui já terminando essa terceira sequência de correntinhas,
faço as duas últimas e uno aqui com um ponto baixíssimo aqui do primeiro falso ponto alto que a gente fez lá no início. E assim a gente termina a sequência, né, com as 3 voltas. Uma de pontos altos, uma de leques e a outra com essas correntinhas aqui. A partir de agora, todas as sequências vão ser iguais. Vamos lá. Começar aqui de novo com um ponto alto, um falso ponto alto. 2 pontos altos aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas. Um ponto alto aqui no ponto baixo da carreira anterior. 2 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. E assim por diante até terminar a volta. Terminei o último ponto alto aqui dessa carreira, dessa volta. E vou unir a volta aqui com um ponto baixíssimo no falso ponto alto lá do início da volta. E agora, para fazer a volta de leques, a mesma coisa que na vez anterior. Um ponto baixo aqui no mesmo espaço, pula 2 pontos, 5 pontos altos, pula 2 e um ponto baixo no terceiro. E aí até acabar a volta, depois a volta de correntinhas. Agora, a partir de agora, a mesma coisa que a sequência anterior. E aí você segue repetindo até chegar no tamanho que você precisa. Se você estiver seguindo o meu tamanho, eu fiz 15 sequências. A sequência sendo uma volta de ponto alto, uma volta de leques e outra volta de correntinhas. Essa é uma sequência. Eu fiz 15 ou 38 centímetros, que foi uns 2 centímetros a mais do que o vestidinho que eu estou usando de forro, aquele que eu mostrei lá no início. Então, aqui essa miniatura eu ainda vou fazer algumas outras voltas para ficar mais parecido. E eu volto quando terminar. Você, se quiser ir adiantando o seu vestido de tamanho real, vai fazendo aí e volta quando já tiver no tamanho da saia tudo certinho. Pronto. Vamos dizer aqui que eu já esteja na minha 15ª sequência. Estou aqui numa 4ª, mas miniatura, como eu já tinha falado antes. E eu quis terminar aqui na volta do ponto leque. Como essa parte vai ser aqui a parte da bainha da saia, eu quis deixar esse acabamento assim também. Você pode finalizar com a volta de pontos altos, por exemplo, se você quiser. Só não acho que vai ficar muito bonito se você terminar com a volta de correntinhas. Ou se você estiver fazendo a peça inteira, isso aqui não vai importar, só continua fazendo. E aí você vai rematar. Eu não vou fazer isso agora porque, como essa aqui é só uma amostra, eu não quero dividir esse novelo que eu acho que ainda vou usar mais pra frente. Então, eu vou pegar um novo aqui. E aí eu vou virar aqui. Aqui já digamos que aqui a saia já esteja pronta, o tamanho já esteja tudo certo. E eu vou começar a trabalhar daqui pra cima para fazer a blusa. Mas agora eu vou usar a agulha menor.
troquei aqui pela de 3 milímetros. Vou pegar aqui a linha nova. Aí vou chegar aqui nessa primeira correntinha, inserir a agulha e colocar a linha nova aqui. Gosto de dar esse nozinho para a linha ficar bem presa. E aí faço um falso ponto alto. E aí agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto daquela primeira carreira lá que eu fiz, primeira volta, na outra perninha da corrente que sobra. Se você estiver fazendo uma peça inteira, sem essa divisão da saia e da blusa, você só continuar fazendo a partir daqui, subindo até o tamanho abaixo da axila, né, a abertura da manga. Mas eu recomendo que você troque a agulha. Independente se você vai dividir ou continuar com uma peça só, eu recomendo uma agulha menor para a blusa. Então, vou continuar aqui fazendo os pontos altos aqui no outro lado da correntinha. E aí agora a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Pula 2 pontos, no terceiro faço 5 pontos altos. Pulo 2 pontos, um ponto baixo aqui no terceiro e repito isso. Aqui vou seguindo o mesmo motivo que estava fazendo aqui na saia. A única diferença é que tá com a agulha menor, então os pontos vão ficar mais fechadinhos e consequentemente vai ficar mais estreito que a saia. Então, na peça original, você vai continuar fazendo por mais 6 carreiras ou 15 centímetros, que vai ficar, no meu caso, na minha medida, ficou um pouco abaixo da cava daquele vestidinho que eu estou usando como forro. E aí faz as 6 sequências e faz mais uma volta de pontos altos. Então, eu vou tirar aqui a agulha. E aí eu tenho aqui a minha peça original. Então, aqui na parte da blusa já estão feitas 6 sequências, mais uma volta de pontos altos. E aí aqui, ainda com a agulha 3, que eu deixei presinho aqui com um marcador. E aqui eu vou arrematar. Puxo a corrente. Aqui, como já é minha peça de verdade, então já vou fazer como tem que fazer. E vou deixar um pedacinho aqui de linha bem grande para conseguir dar várias voltas na hora de esconder. Aí, a partir de agora, a gente vai fazer a frente e as costas separadas. Então, para saber direitinho onde começa a frente e as costas, eu contei aqui é bem o meio, né? Onde a gente uniu, tá bem no meio, onde eu vou colocar as costas por causa da costura que fica aqui. E aí, com essa minha contagem de pontos aqui, que foi com o início de 204 correntes, eu vou contar 8,5 leques aqui para ficar mais fácil. Deixa eu dar um... Eu contei 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio, e posicionei o marcador aqui no ponto alto em cima do ponto baixo, que é bem aqui no meio do leque.
que é no ponto alto do meio do leque aqui, entendeu? E marquei, contei os 8 pontos e meio aqui do outro lado também, que é para eu saber até onde eu vou. Então, vou virar aqui e fazer a frente agora. Ainda com a agulha de 3 milímetros, a menor. Tiramos aqui o marcador, inserir a agulha e colocar aqui a linha nova. Puxar esse pedacinho aqui para ir escondendo. E aí aqui vou fazer um falso ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E aí eu vou seguir fazendo o leque normalmente até chegar aqui no outro marcador. Só esse primeiro e o último aqui que vão ter somente 3 pontos. Todos os outros vou fazer normalmente. Cheguei aqui do outro lado, tirar o marcador e fazer os 3 pontos aqui. Aí agora a gente vai trabalhar em carreiras indo e voltando. Então eu vou fazer uma correntinha e girar. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse último pontinho. E agora sigo normalmente com a volta de pontos correntinhos, né? 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto baixo no terceiro ponto e assim por diante. E vou unir aqui no falso ponto alto aqui lá do início da carreira. Ok? E aí vou fazer uma correntinha e girar o trabalho novamente. E aí vou fazer um falso ponto alto aqui no início. 2 pontos altos aqui dentro. Um em cima do ponto alto aqui da carreira anterior. 2 aqui nesse espaço. E assim por diante, repetindo isso aqui é a mesma coisa que em voltas circulares, né? Até chegar lá do outro lado. Fiz aqui o último ponto alto em cima do ponto baixo aqui da volta anterior, que foi o em cima do pontinho aqui do meio leque. E aí agora é só continuar fazendo a mesma coisa que no início. Um pontinho aqui, uma correntinha aqui para girar e um ponto alto falso, 2 pontos altos. E aí eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui nessa carreira. 3 aqui, continuo fazendo o leque normalmente. Chego do outro lado, faço só 3, giro e assim por diante, igualzinho eu fiz aqui. E vou seguir fazendo aqui por mais 5 sequências ou 12 centímetros. E vou terminar com a volta de pontos correntinhas. Terminei então aqui a 5ª sequência com a volta de correntes. E a partir de agora eu vou começar a fazer o decote e o ombro. Então, vou girar, fazer um falso ponto alto. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos aqui, pontos altos a maioria,
mas eu vou deixar 6 leques aqui, o equivalente a 6 leques, aqui os do meio, que vai ser o decote. E aí eu vou diminuir aqui um pouco, vou fazer de pontos meio altos ao invés dos pontos altos. Vou contar aqui. Vou colocar o marcador. Coloquei o marcador aqui no início do primeiro leque aqui e no final do sexto aqui. Esses aqui do meio, ok? Mas dá para contar os pontos aqui também. Eu preferi colocar o marcador para eu não ter que ficar me preocupando e já ir fazendo sem me preocupar. Aqui no início são 32 pontos altos, até aqui antes do marcador. Desculpa, aqui são 33 pontos e não 32. Mas aí colocando o marcador fica fácil de não se perder. Então eu vou tirar aqui, vou fazer um ponto meio alto. E pontos meio altos vão ser 37 pontos meio altos até aqui esse outro ponto com marcador. Aqui, o último, eu vou tirar o marcador também. E aqui vou fazer mais 33 pontos altos até o final aqui. Aqui, uma correntinha e girar. E a partir de agora eu vou começar a formar o ombro, a fazer o formato do ombro. E vou trabalhar somente até aqui o último ponto alto. Essa parte aqui do decote de pontos meio altos eu não vou trabalhar. Agora vão ser carreiras somente com o ponto alto, até para deixar um pouco mais estruturado no ombro. Então eu vou, para achar aqui direitinho, eu vou marcar aqui o ponto alto, o último ponto alto que eu fiz aqui. Então, aqui um falso ponto alto de início. E pontos altos até chegar aqui. Até quase o final aqui. Quando chegar, eu vou falar o que fazer em diante. Pronto, cheguei aqui faltando somente 2 pontos altos. Vou tirar o marcador. E aí eu vou fazer uma diminuição, que são 2 pontos altos terminados juntos, que a gente faz da seguinte forma. Dá a laçada aqui, começa como se estivesse fazendo ponto normal. E aí, em vez de finalizar aqui o ponto, eu vou dar uma laçada e inserir aqui a agulha no próximo ponto. Aí puxo aqui, passo pelos 2 loops, e aí vão ficar os 3 loopzinhos aqui, e eu vou puxar todos de uma vez. Que aí ficam 2 pontos aqui embaixo, mas aqui em cima fica só uma trancinha, só uma correntinha aqui. E aí fica uma diminuição. E a partir de agora, sempre aqui dentro, na parte da gola, né, do decote, eu vou fazer uma diminuição. Aqui agora, por exemplo, eu vou girar. Aí eu vou iniciar aqui um falso ponto alto. Dar aqui a volta. E não vou puxar esses 2 últimos loops. Eu vou dar aqui a laçada, inserir no próximo ponto, puxar, passo por 2,
e finalizo. E aqui eu continuo fazendo pontos altos normalmente. As diminuições são somente aqui na parte de dentro, tá? Aqui na parte da gola. Aqui dentro, não, aqui fora não precisa fazer diminuição, só aqui. Eu vou continuar fazendo essas voltas de pontos altos até essa parte aqui do ombro chegar em mais ou menos 9 centímetros, que foi aquela medida da alça lá daquele vestidinho que eu mostrei lá no início. Então, vou continuar aqui fazendo e lembrando de sempre fazer a diminuição aqui dentro, tanto quando estiver chegando aqui, quando estiver voltando e quando chegar no tamanho certo, eu volto. Então, fiz aqui o meu último ponto alto, aqui na parte de fora. Foram mais 7 carreiras somente de pontos altos aqui para formar o ombro. Ficou assim. Veja que com as diminuições foi diminuindo. Então, aqui agora eu vou arrematar. E vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado para formar o outro ombro. Só preste aqui atenção quando for inserir a linha nova para ver se está coincidindo aqui o avesso com o direito. Nessa parte aqui aqui a cava abaixo da axila para cima tá feita em carreiras de vai e volta, mas o resto do corpo tá feito em voltas, então tem o lado direito e o avesso. Confere aqui se tá certinho o direito. E aí eu tô vendo aqui que a primeira carreirinha aqui solta, né, do ombro, sem ser essa que eu emendei, que eu fiz inteira aqui com os pontos meio altos, essa primeira aqui, que é que eu vou ter que emendar aqui do outro lado, tá pelo avesso aqui. Então, eu vou girar e vou inserir aqui no primeiro ponto alto, depois dos pontos meio altos. E aqui eu vou já começar, como tá aqui na parte de dentro, eu já começo fazendo uma diminuição. Então, aqui não terminei o falso ponto alto. E aí, já vou aqui para o próximo. Já fazendo a diminuição. E o restante, a mesma coisa. Tô aqui já escondendo o pedacinho aqui da linha da emenda. E agora eu vou fazer aqui a última diminuição. E já vou arrematar. Que aí ficam com os dois ombros terminando na mesma direção. E aqui a frente tá pronta. Vamos agora fazer as costas. Pronto, virei aqui. E aí eu vou achar aqui esse ponto aqui onde eu trabalhei a volta da frente, as carreiras da frente. E vou inserir uma linha nova aqui nesse mesmo espacinho. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com essas voltas da frente, de ida e volta. Começar aqui com um falso ponto alto. E mais 2 pontos altos. Pulo 2 e faço um ponto baixo aqui no terceiro. A mesma coisa que eu fiz aqui na frente, só que aqui nessa parte da frente eu fiz 5 carreiras, né, de ida e volta,
E aqui atrás eu vou fazer 7 carreiras. Voltei aqui só para lembrar, para você prestar atenção se tá no direito aqui, tá? Para inserir a agulha aqui no direito, porque o avesso aqui do outro lado é a mesma coisa, tem esse cantinho, mas preste atenção que é para ficar no direito, para combinar aqui com a parte da frente. Terminei aqui então a 7ª sequência aqui. E agora eu vou começar a fazer a estrutura aqui do ombro e do decote aqui das costas. Então, eu vou girar. E aqui eu vou fazer uma carreira inteira de pontos altos até aqui chegar no final. Então, terminei aqui. E agora eu vou fazer 2 carreiras com diminuição aqui no meio para ficar igual a parte da frente, com um detalhezinho assim na diagonal para ficar mais bonitinho. Eu vou vir aqui. Então aqui eu vou fazer 29 pontos, sendo que os 2 últimos eu termino juntos, que aí contando aqui em cima fica somente 28. Porque aqui na frente terminou com 27 pontos, essa parte aqui do ombro. Então, vou fazer aqui os 29, só que terminando os 2 juntos, que aí ficam 28 aqui em cima. E vou voltar diminuindo também, que aí vão ficar 27, igual aqui. Vamos lá, quando chegar mais aqui pra frente, eu falo. Então, aqui foi o 27º ponto, e aí os 2 últimos eu termino juntos. Ok? Que aí aqui ficam, contando tudo, conta 29 aqui com o pontinho aqui, mais a parte de cima, a trancinha aqui só tem 28. E aí eu vou girar e fazer outra diminuição aqui no começo. E aí chegando aqui eu vou terminar com 27 pontos, 27 contando só a partezinha de cima, só a trancinha. E 27. E aí eu vou arrematar aqui. A diminuição é para ficar só com esse efeito assim, igual tá na frente. E aí aqui agora vamos fazer o outro lado. E aí eu tenho que começar aqui assim. E aí eu vou contar o 29º ponto daqui pra cá. Pronto, aqui. E aí eu vou inserir a linha nova. E já vou começar aqui fazendo uma diminuição. Pronto, comecei com a diminuição aqui, aí vou até o final, volto normalmente e aqui termino com outra diminuição também, para acabar com os 27 pontos igual aqui do outro lado. Então, a última diminuição. E arremato. E aqui agora tá pronto. O que falta agora é costurar aqui o ombro, as 2 partes aqui da frente e das costas. Aqui, se você quiser, pode fazer uma carreira aqui de ponto baixíssimo ou de ponto baixo até, mas eu vou costurar mesmo com agulha de tapeçaria. Vou começar aqui pelo direito, tá? Tá pelo direito. E aí eu vou começar costurando, passando aqui
perninha aqui pelo loop da frente. E aqui no ponto, e aqui na peça de trás, eu vou passar pela perninha, pelo loop de fora. Ok? Sendo o primeiro ponto, eu vou passar 2 vezes pelo mesmo lugar. E aí, vou fazer isso até aqui o final, pegando sempre aqui os pedacinhos de linha, né, os loopzinhos de fora, de uma peça e de outra. Aqui, depois de passar pelo último, eu vou colocar a agulha aqui pra dentro. Vou virar assim pelo avesso. E vou agora unir essas outras correntinhas aqui que ficaram aqui atrás, que aí assim fica bem seguro. Só que aqui, como já tá assim, eu vou costurar desse jeito aqui. Porque é como a agulha saiu aqui, então eu vou, em vez de fazer assim, de dentro para fora, eu faço de fora para dentro, mas no final acaba sendo a mesma coisa. E aí, vou terminar aqui esse ombro e fazer exatamente a mesma coisa no outro. Começo pelo direito e depois passo pro avesso. E aqui, terminando de costurar aqui já o avesso, eu já vou escondendo a linha. Pronto, agora já tá tudo quase pronto, falta só um acabamento. Aqui na gola eu vou escolher um cantinho aqui perto da costura já. Vou inserir uma linha nova. E aí eu vou fazer uma volta completa aqui, tudo de pontos altos. Então, dei a volta completa aqui, vou unir a volta com o ponto baixíssimo. E aí, vou fazer a mesma coisa nas duas mangas, uma volta completa de pontos altos nas duas mangas aqui. Pronto, agora já tá tudo com acabamento, as duas mangas e a gola aqui. Só o que eu vou precisar fazer agora é esconder todas essas linhas que ficaram soltas aqui. Tem mais algumas aqui no meio do vestido, porque tive que trocar de novelo algumas vezes. Tá pronto.